Então, meus irmãos, vamos iniciar nessa noite os trabalhos da Casa de Irmão Abel Sebastião de Almeida e, sobretudo, no que diz respeito hoje ao trabalho de dialogação, de recebimento daqueles sofredores que aqui estão, em busca de consolo, de esclarecimento, e teremos essa parte de estudo inicial que é tão importante e que vai ser realizada hoje pelo nosso irmão Antônio Caetano. Nós vamos agora pedir ao Mauro que faça a leitura de uma mensagem anterior à palestra que nós vamos ouvir. Relato que ocorreu nesses capítulos anteriores, onde... Boa noite, meus irmãos. Ele começa... Do livro Amanhece, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título da mensagem é Mediunidade e Nós. Se aspiras a ser intérprete da espiritualidade superior, matricula-te, antes de tudo, na escola do bem de todos, para que os mensageiros do bem eterno te encontrem no lugar certo. Arreda de ti qualquer ideia do mal. Prepare-te amando e compreendendo. Ninguém consegue educação sem experiência. Ninguém progride sem o concurso dos outros. Ninguém se adianta sem movimentação no caminho. Para isso, trabalha sempre. Não basta, no entanto, a ação por si só. Imprescindível configurá-la em proveito. Toda circunstância é campo de criatividade para que se realize o melhor. A vida é educandário. O tempo é a riqueza de todos equitativamente distribuída. O próximo é instrutor. Discípulos da evolução somos todos. Serviço é nosso ponto de encontro. Se nos propomos a melhorar a existência, é imperioso melhorar-nos. Se queremos receber, é preciso esvaziar as próprias mãos em auxílio dos semelhantes, a fim de repletar-nos com recursos novos nas fontes do suprimento infinito. A represa garante a usina, porque aprende a guardar distribuindo. A força elétrica se faz luz, aceitando transformar-se para a nobreza do benefício. Mas a represa e a força elétrica nada conseguiriam sem disciplina para louvor da utilidade. Pensemos nisso e honorifiquemos o lugar que é nosso, cumprindo tão bem quanto se nos faça possível a tarefa que a vida nos entregou a executar. Toda atividade na criação do bem é importante. O copo de água é filho das nascentes profundas. A vela acesa que dissipa a sombra é irmã da estrela que desfaz a resistência das trevas. Ergue-te assim para realizar o melhor que puderes. Traduzir os emissários do bem será sempre unirmos-nos a eles em serviço constante. Ninguém sabe quem teria sido o samaritano da parábola. Se um homem de elevada cultura espiritual ou se um analfabeto no conhecimento da vida. Se um representante da autoridade ou se um homem a esconder-se das próprias culpas. Entretanto, porque se compadeceu e auxiliou, porque agiu e serviu em favor do próximo, conseguiu identificar-se com o trabalho dos anjos. Emmanuel. Então, a mensagem a gente percebe que nós, como médiuns, o importante é que tentarmos melhorarmos, porque, inclusive, para podermos assimilar e ter o respaldo da espiritualidade maior nas nossas comunicações. Então, nosso irmão Antônio Caetano, ele vai falar sobre o capítulo 11, que é desdobramento em serviço. E como a mensagem diz, desdobrar-se também é uma caridade, contanto que a gente saiba fazer da caridade o nosso caminho. Uma boa noite a todos, um bom estudo. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel
hoje dando continuidade ao estudo do livro Domínios da Mediunidade, de autoria de André Luiz, autor espiritual, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos dar seguimento com o capítulo 11. Mas vamos só fazer um breve relato do que ocorreu, né, nesses capítulos anteriores, onde o autor ele começa a falar de cada tipo, né, de mediunidade naquele círculo, né, naquela casa de socorro, naquela casa espírita. Então, no capítulo 6 e no capítulo 7, ele abordou a psicofonia consciente. Né? Uma médium da casa, Dona Eugênia, ela dá passividade a um espírito em péssimas condições, né, que é o Libório. Ela dá passividade, mas ela tem controle total, né, sobre essa comunicação. Né? Esse Libório, ele é a história de um filho que deixa a mãe passando mal e vai se divertir no carnaval, enfim. Ele acaba desencarnando. Quando ele volta, a mãe já tinha sido socorrida, né, por vizinhos, mas não tinha mais nada a fazer, e ele estava tão ainda sob efeito, né, dos excessos, que ele acaba desencarnando nesse estado. Já no capítulo 8, foi tratado sobre psicofonia sonambúlica. Aí a médium da casa é a Dona Celina, né, dita pelo autor como sendo o melhor instrumento da casa, né, e ela dá passividade a um espírito bem rude, em condições muito complicadas, né, que é um fazendeiro, um ex-fazendeiro, que ele tinha tido muitos escravos, era uma pessoa extremamente perversa, má, e que depois do desencarne ele veio aí a padecer, né, no umbral, e vítima, né, daqueles escravos que por sua vez tinham sido vítimas dele e não o perdoavam. A médium, ela perde provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Então ela deixa, né, é como se ela estivesse emprestando a equipagem dela para o espírito se comunicar, né? Mas ela tem fluidos tão bons, tão positivos, que esses fluidos eles acabam por neutralizar, né, os fluidos negativos desse irmão. Depois, né, do evento, ela, ao contrário do caso anterior, né, da Dona Eugênia, que ela tinha consciência, essa irmã ela não se lembrava mais. Né? Ela podia até fazer um esforço para se lembrar, mas ela não via necessidade, né? O espírito, ela desdobrada, participava do socorro, ajudava aquele irmãozinho ali, mas não via necessidade nenhuma de realmente guardar aquelas informações, então ela não se lembrava do ocorrido. No capítulo 9, nós vimos um caso de possessão, né? Perdão. O médium, nesse caso, não é um trabalhador da casa, foi um rapaz que foi pedir socorro, né? A mãe dele, que leva ele, que socorre ele, mas esse rapaz ele sofre ataques de epilepsia e, na realidade, ele é obsidiado pelo seu irmão, né, de outra vida, o qual ele roubou os bens. Esse rapaz tinha sido médico, né, e era um médico bem... que não honrava a profissão. Ele acabou roubando os bens desse irmão, a esposa, e acabou internando esse irmão no asilo de loucos. E o irmão, por sua vez, não tinha também perdoado e vivia aí obsidiando esse rapaz,
E a mãe desse rapaz, na realidade, era a esposa, né? Que tinha sido esposa desse rapaz, né? Que o outro lado tinha roubado, desse rapaz que tinha roubado, né? E no capítulo 10, o caso abordado foi sonambulismo torturado. No caso, também não é uma médium da casa, é uma moça, né? E ela é obsidiada pelo antigo pai, né? No processo de simbiose, em que ele foi envenenado por ela, né? E pelo seu atual marido. E tinha um planejamento que esse pai dela, né? Ele reencarnaria como seu filho, mas aí, quando ela sentiu a aproximação dele, ela não quis, enfim, rejeitou, acabou abortando, e aí a situação se complica mais ainda, né? Mas, enfim, hoje vamos, então, ao capítulo 11, que seria um outro caso, que é o caso de desdobramento em serviço. Então, vamos lá. Chegara a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro, como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física apreciavelmente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetiu o medianeiro à delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso da matéria densa guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, o cordão prata, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso à medida que Castro, o espírito, se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas
que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, André Luiz aqui nos esclarece, né, que o perispírito ele tem, né, suas sutilezas, né? O perispírito ele tem determinadas características plásticas, tem camadas. Uma dessas camadas, que é a camada mais próxima, que está mais ligada à matéria, ela, como ele disse aqui, né, é formada por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, né, estão mais para a matéria, né, densa propriamente dita. E, enfim, quando você desencarna, essa parte também, ela vai sofrer uma desintegração também, porque ela pertence mais à matéria. Né? Enfim, eu acho que esse tipo de ocorrência aconteceu, né, no meu pensamento, justamente eles fizeram dessa maneira para que eles presenciassem, o André pudesse falar sobre isso, comentar sobre isso. Né? Então eles fizeram essa operação primeiro, retirando, né, fazendo o desdobramento, né, desse irmão do Castro, mas aí ele veio, né, ele trouxe o duplo, né, junto com ele, justamente para uma questão de estudo. E depois eles voltaram, o corpo voltou novamente a assimilar, né, aquela parte, né, o perispírito, uma parte do perispírito duplo ficou, e outra parte, que é a parte mais quintessenciada, etérea, que iria para o trabalho, porque, como ele mesmo falou, é tão material que não consegue se afastar muito do organismo, né? Do organismo físico. Continuando. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular, né, ao corpo, né, e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Há de ser hilário com expressão admirativa. Aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso, através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço, que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés e dentro do qual se movia deslizante. Então, chama a atenção deles, né, do André Luiz e do Hilário, que o Castro ele não estava com as roupas, né, que ele foi para o centro, né, mas sim um roupão, né, fluídico. Isso chama a atenção deles. Aulus registrou-me as anotações íntimas e esclareceu: nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos da metamorfose. Depois de fitar o médium hesitante alguns momentos, prosseguiu: Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que entesoura experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende irrefletida
a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Então, nosso espírito ele é plástico, ele é maleável e ele atende ao nosso pensamento, ao nosso desejo. Acontece que o Castro, ele, inexperiente e incipiente, ele contava com a ajuda, né, do Clementino para plasmar, né, uma vestimenta. Ele poderia fazer isso se ele tivesse experiência, mas ele era novato, né? E aqui ele também fala das inteligências que quando a nossa vontade se rende, né, para espíritos tirânicos ou viciosos, eles podem, né, eles agirem, né, modificando essa plástica do nosso perispírito. E aí nós nos lembramos daquele caso, né, lá no livro Libertação, do Gregório, que ele está julgando uma mãe, né, uma mulher que havia matado 4 filhinhos e o esposo, e ele lavra a sentença, né, a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Então ele repete isso, né, hipnotizando, né, aquela mulher. A mulher, à medida que o juiz repetia aquelas palavras, foi modificando a expressão fisionômica. A boca entortou-se, a cerviz curvou-se para frente, os olhos alteraram-se, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto, via-se patente o efeito do hipnotismo sobre o perispírito. Então, o fenômeno de licantropia, ela se transforma, né, numa loba, né, sob a indução hipnótica do Gregório. Então, o perispírito ele é maleável e ele pode sofrer interferências nossas ou de inteligências mais vigorosas que a nossa, desde que nós não tenhamos condições de brecar isso, né, como o caso dessa mulher aqui, né, que enfim, tinha consciência culpada e foi vítima do Gregório. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou Hilário curioso, mas cortando-lhe a frase, o assistente completou ajuntando. Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Sim, ponderei, importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulus percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito em nosso campo de ação, e talvez por isso procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando: de modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação, na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho, através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável. Mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E sorrindo acentuou: pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. Então, se a gente já tem condições e se a gente já pode se apresentar de uma maneira agradável aos outros, que façamos. A arte, tanto quanto a ciência entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados e, por ela, a educação se processa mais eficiente no que tange a beleza e a cultura. Assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto,
embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências, ou seja, não desprezam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas, né? Quer dizer, é a sua apresentação, né? Você está se apresentando para alguém pela maneira como você se veste, né? E se porta. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da tábua. Então, o espírito evoluído ele não vai, né, usar as roupas da moda, né? Ele vai se trajar sobriamente, né? Respeitosamente, para se apresentar aos seus irmãos. Aulus silenciou. O médium, mais à vontade fora do corpo denso, recebia as instruções que Clementino lhe administrava paternal. 2 guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos. Para a viagem que fará, avisou-nos o assistente Castro, não deve dispersar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Então, esse irmão ele não tem muita experiência, então ele vai passar aí por regiões umbralinas e para que não interfira na tarefa, porque ele não fique muito assustado, eles botam um aparelho, né, semelhante a antolhos, ou seja, para cobrir, né, semelhante ao que os cavalos usam, que cobre a visão, ou que dificulta, né, aquela visão espacial que nós temos, né, então direciona para uma determinada direção, provavelmente para baixo, né, ele só vai enxergar, né, para baixo, não vai enxergar para cima nem para os lados, justamente para que não atrapalhe, né, a missão que ele está incumbido de fazer, de executar. Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço de mãos dadas com ambos os vigilantes. O trio volitou em sentido oblíquo sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer através da boca física. Então, eles estão escutando, ele está falando, mas eles estão escutando o médium, né, desdobrado na mesa mediúnica lá, na reunião mediúnica, falando. Seguimos por um trilho estreito e escuro. Tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro. Estampando no rosto sinais de angústia e estranheza, continuava. Que noite é esta? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim, vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo sobre nossos pés. Quero voltar. Não posso prosseguir, não suporto. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto numa prece fervorosa em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Então, o Castro, ele desdobrado, ele está narrando, a mesa está ali toda escutando, né, e o Castro, vendo que o irmão ele está nervoso, ele procura elevar o padrão vibratório, né, numa prece fervorosa. E esse nosso irmão, né, a gente não pode esquecer que ele, desdobrado, ele, fora do filtro, né, do vaso físico, a sensibilidade dele aumenta muito. Então ele está passando por uma região, né, complicada, né, umbralina mesmo, onde as emanações psíquicas, né, de nós, encarnados e desencarnados, se misturam aí e não são emanações. Nós somos um planeta de provas e expiações, então as nossas emanações ali não são, vamos dizer assim, salutares, né? Então os pensamentos de ódio, enfim, de ira, de egoísmo, de mesquinhez,
Isso está misturado ali, é o que eles chamam, né? O Chico Xavier uma vez falou que é um piche, é uma espécie de piche psíquico, né? Viscoso, você sente, né? Você sente realmente se você é um espírito desdobrado, no caso do nosso irmãozinho, muito mais inexperiente, né? Vai sentir. Né? Então ele sente aquela atmosfera pesada, aqueles sentimentos de tristeza, de angústia, de raiva, ele sente isso tudo e ele se assusta. Mas aí vamos acontecer porque o Raul, né, já providenciou uma prece, vamos ver o que vai acontecer. Junto de nós, Aulus informou a oração do grupo, acompanhando-o na excursão e transmitida a ele de imediato, constitui-lhe abençoado tônico espiritual. Assim, meus amigos, prosseguia Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para as comunicações à distância. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortada, avançarei. Então, olha só, a prece daquele grupo, né, proveu para aquele irmãozinho uma chuva, né, reconfortadora, né, eflúvios de paz, de luz chegaram ao nosso irmão, e ele que já estava vacilante, querendo voltar, se sentiu reanimado, né, e resolveu avançar. Interpretando os fatos sob nossa observação, o assistente explicou: raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagem de serviço edificante fora do corpo da matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão e desacordo com os seus movimentos rotineiros. Então, você tem que estar preparado, você tem que ter muito preparo para saber lidar com esse tipo de situação. Nós, né, nas nossas viagens astrais, nos nossos desdobramentos pelo sonho, às vezes nós voltamos, né, sentimos que aconteceu alguma coisa e voltamos, acordamos com aquela impressão de que caímos de uma altura vertiginosa e acordamos assim sobressaltado, provavelmente estamos fugindo de algo, né? Continuando. Castro, porém, será treinado para a prestação de valiosos concursos aos enfermos de qualquer posição. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. É a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me? É o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. Então, ele ainda está numa região umbralina, só que ele está no perímetro de uma cidade, de uma colônia espiritual. E ali, né, o ambiente é muito mais leve, né? Não existe aquele nevoeiro, porque as ondas mentais ali, elas são ondas mentais que conseguem dispersar, né, esses pensamentos malsãos, e ali é como se tivesse um oásis no meio daquele, né, deserto de amor, né, que é o umbral, né, de uma região de desespero, de dor, né, e de sentimentos conflitantes com o amor. E aí, para surpresa dele, ele encontra, né, um ex-trabalhador, é o nosso Oliveira, né, mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava um abraço carinhoso, de coração a coração, o medianeiro continuou: que felicidade, Oliveira, meu amigo!
Que saudade de você! Por que razão teríamos ficado assim sem a sua cooperação? Então a gente já começa a ver aí qual era a missão, né, do Castro, era realmente encontrar, servir de intérprete ao ex-trabalhador da casa, né? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem, amado amigo. Nós sabemos que a morte é a própria vida, no entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante, que se fazia ouvir de tão longe, entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aulus deu-nos a conhecer quanto ocorria. Oliveira foi um abnegado trabalhador neste santuário do Evangelho. Explicou, desencarnou há dias, e Castro, com a aquiescência dos orientadores, foi apresentar-lhes as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento, ainda inapto à comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram, mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Então, esse irmãozinho Oliveira é um trabalhador daquela casa e o Castro vai lá, né, saber levar, né, o conforto para esse irmão que ele ainda, né, é trabalhador da casa, mas ele ainda está em refazimento. Então, cada um tem o seu tempo, né, de refazimento, e o nosso irmãozinho ainda estava inapto, né, uma comunicação mais íntima com os irmãos, né, que ficaram. Então, estava muito recente, então por isso que a comunicação só foi possível nesse desdobramento do Castro indo até a colônia espiritual onde esse irmãozinho estava. Abrace-me, sim, querido amigo, prosseguia Castro com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto, direi o que você deseja, fale e repetirei. E, recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia e agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas, comparados à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. A voz de Castro apagou-se nos lábios e daí a instantes vimos-no regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso com naturalidade. Reajustando-se, qual se o vaso físico absorvesse de inopino, acordou na esfera carnal na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo e, com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosa lição. E então terminamos assim o capítulo de hoje, né, do desdobramento, que tratou sobre o desdobramento desse nosso irmãozinho Castro, né, o trabalhador da casa ali. É importante frisar isso, né, o que ele disse, né, que tudo que ele fez, todos os esforços que ele fez são bagatelas, né, quando se compara a todas as bênçãos que recebemos. Então, que a lição seja muito importante, nós possamos absorver. Então, meus irmãos, vamos nos concentrar aí para as próximas etapas do trabalho da noite de hoje.
rogando a Deus que abençoe os nossos propósitos, nos ilumine, nos oriente, no socorro dos nossos irmãos necessitados. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.